Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e compartilha. Gente, vamos para mais um vídeo da Palavra de Deus, que ela é lâmpada para o nosso caminhar. Aquele que nela andar não vai desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Irá sempre à frente, que o nosso foco é o céu. Gente, meio descabelada aqui, não repara não que eu acabei de chegar do culto de jovens. Fui lá fazer o café das crianças, daí vim embora. Então, gente, sem muitas delongas, bora para a leitura da palavra de Deus. Mas, quando leres a Bíblia, tenha caráter para com Deus e temor a Ele. Né? Não faça que nem os fariseus, nem os hipócritas, que usou a Bíblia para seu bel prazer. Aqui nós temos tudo. Tudo aqui tem para sua vida aqui, ó. Esse aqui é o melhor livro. Ele fechado, ele é um livro. Só pegando pó na prateleira. Mas você abrindo ele, aqui é o livro da sabedoria de Deus. Entre no seu quarto, ore a Deus, fique na paz, porque para ler a Bíblia tem que ter paz. E peça a Deus a sabedoria que Ele a todos dá. Mas, se você estiver pedindo sabedoria com segundas intenções, Deus sabe por quê. Ele conhece o nosso coração e a nossa mente. Então, bora para a leitura. Eu parei no 16. Eu não tô muito assim na internet, eu não tô mais muito focada em fazer vídeos, né? Corrido, coisa. Meu foco mais mesmo é terminar a Bíblia aqui no canal. Depois vou ver. 17 de Apocalipse. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Vou fechar a janela aqui que começou um barulhinho aqui, gente. 17. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra. Se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrita o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com a grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. E irá à perdição e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão, vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e o dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis, por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações, que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino.
até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aqui está falando sobre uma religião, né? Quem for sábio saberá do que aqui está falando, né? Então, aqui é sobre uma igreja. Aí você pega todas as igrejas que existem e faz vê o histórico delas, né? Eu não vou ficar aqui falando. Daí vocês vão saber quem é essa grande prostituta. Que ela está em cima de sete aqui que fala? 7 colinas. Aqui pra mim, né? Essa que tá falando aqui, que a gente for ver a história das igrejas, aqui pra mim tá falando sobre quem? A igreja católica. Ela está sobre 7 colinas, Roma. Se você for procurar saber na internet aí, é só pesquisar aí, gente, no YouTube, no Google. Sobre 7 colinas, ela tá fundada. E se a gente for ver a igreja, se você ver a igreja antiga, a igreja católica antiga, a história dela, você vai ver que perseguiu, matou, queimou as mulheres, falando que as mulheres eram bruxas, né? É só abrir a mente, gente. Porque, infelizmente, tem uma palavra que fala assim, seu passado lhe condena. Infelizmente, condena o passado da igreja. Se ela mudou, não sei, mas infelizmente a gente tem muitas coisas que não tá na Bíblia que eles pregam ainda, né? Então não vou ficar aqui entrando nesse debate. Mas se quem quiser, é só procurar saber. Eu li a Bíblia, pra mim aqui fala sobre a igreja católica, porque eles matou muitas pessoas dentro da igreja mesmo. Acho que Pedro foi em Roma, não foi? Pregado de cabeça para baixo, morto de cabeça para baixo. Então aí é só o povo abrir a mente, procurar na internet, procura no Google aí a história dela, que vocês vão achar tudo. 18 de Apocalipse, a queda de Babilônia, lamentações sobre a terra. 18. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vós tem dado, e retribuir-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em suas delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio. Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade. Ai, gente, e Roma é uma cidade. Tem até banco a igreja. Ai, Jesus. Pois numa hora veio a seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino e de púrpura, e de seda e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore, e cinamono, e harmono, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor da farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo o piloto, e todo o que navegava em naus, e todo o marinheiro, e todos os que negociavam no mar, se puseram de longe. E vendo o fumo do incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é
é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de frauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará. Mas em ti, e ruído de mó, em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Então, gente, aqui tá falando, né, de roupas de escarlate, de muito ouro, muita coisa. Qual a igreja que hoje em dia que mantém muito ouro, muita terra, muitas propriedades? Quem, gente? Quem? A igreja lá em Roma, católica. Aí a gente vê lá quantas pessoas não foram mortas pela igreja, as grandes guerras do passado, quem foi que fez? As heresias, que até hoje tem. Eu frequentei lá muitos anos, eu fiquei 14 anos, com meu marido. Tinha coisas assim, que quando eu fui ler a Bíblia, debatia comigo. Então eu falei, pra mim não serve. Pra mim não serve. Então assim, e quando eu li Apocalipse, quando fala da Grande Babilônia, né, que fala que está sob Céltico, é um reino, né, que o povo usa de escarlate, muito ouro, muita prata. Quando a gente vê lá a igreja, quando na televisão, você vê lá aquele negócio de ouro que ele anda, as roupas deles é tudo escarlate, aquelas roupas tudo preciosas, comem do bom e do melhor, né. Tem um banco lá dentro da igreja católica de Roma, né. E onde Jesus, quando veio, ele veio aonde, gente? Ele veio na manjedoura, no meio dos animais. Ele sendo filho de Deus, ele não teve ouro, não teve prata, não teve nada. Tanto que tem uma hora na Bíblia aqui que fala, quando quer seguir ele fala, os passarinhos têm, os pardais têm ninho, mas o filho do homem, nenhum lugar para deitar a cabeça tem. Ele sendo filho de Deus. Daí hoje vê essas igrejas riquíssimas, milionárias, com ouro, com... Então, gente, ó, por isso que eu falo, gente, tem que ler a Bíblia, pedir sabedoria para Deus. Gente, voltando aqui. O vizinho ligou o rádio. Eu não sei se vai aparecer o som aí. Eu espero que não, em nome de São Jesus. 19 de Apocalipse. A queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. E, depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no o exército do céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar, do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra aquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagens. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Gente, eu vou terminar aqui, porque o homem que ligou aqui o som. Daí não dá, porque vai ficar barulho atrás. E também para o vídeo não ficar muito longo. Então, bora ler a Bíblia. Vamos entrar no nosso quarto, orar, pedir sabedoria para Deus, que Ele a todos dará. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura.